lado dela, e fará as varas de madeira de cetim ou madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho que eu te darei. Amém? Então, Êxodo 25, de 10 a 16, descreve a construção de uma arca ou de uma caixa semelhante a essa, na sua altura, no seu comprimento. Essa aqui a gente tentou fazer dentro das especificações de Êxodo capítulo 25. Então, ela era mais ou menos assim: uma caixa que tinha uma coroa ao redor, 2 querubins voltados para si. Ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Haviam 4 argolas, que dá para a gente ver aqui, 4 argolas também feitas de ouro, 2 varas de madeira de acácia revestidas de ouro. Havia a tampa chamada de propiciatório, que era de ouro puro. Essa era a única parte que não tinha madeira, mas era de ouro puro. Então, se a gente for ver em valores, não era uma peça de pouco valor, era uma peça muito valiosa, porque ela tinha todo um trabalho artístico de madeira e tinha um trabalho artístico usando ouro. Amém? Se você quiser saber mais do simbolismo, depois você corre atrás aí das mensagens que a gente pregou sobre a arca, mas eu vou te dar aqui alguns simbolismos. Amém? Ela é símbolo do homem revestido da glória de Deus. A madeira de acácia na Bíblia, ela é símbolo do homem. E a madeira de acácia é uma madeira de difícil corrupção. É difícil ela pegar algum tipo de bicho que a corrompa. Então, ela é um símbolo da natureza humana de Jesus, que não podia se corromper pelo pecado. E o fato dela ser revestida de ouro simbolizava que o homem está revestido com a glória de Deus. Simbolizava também a natureza humana de Jesus, representada na madeira de acácia, amém? Revestido com a divindade de Deus, representada no ouro, amém? A coroa que a gente tem ali é uma representação do reino e da realeza de Deus, amém? Então, essa espécie de borda na aparência de uma coroa é símbolo do reino e da realeza de Deus. Essa parte aqui, chamada de propiciatório, fala do trono de Deus, da graça, da misericórdia, mas também fala do juízo de Deus e da necessidade de sacrifício para se poder ter contato e ter relacionamento com Deus, amém? Eu só estou dando uma pincelada em algo que a gente ficou aqui acho que uns 2 meses só vendo, mas como muitos de vocês não participaram, eu estou dando aí um resumo, amém? Mas quando nós falamos da arca, nós estamos falando na presença de Deus, amém? Então, para o Velho Testamento, para os israelitas, a arca simbolizava a presença de Deus. Ela simbolizava que Deus estava no meio do seu povo. Essa arca, ela deveria ser conduzida pelas varas. Os levitas deveriam pegar ela, colocar no ombro e carregá-la. Amém? Isso simbolizava, e eu disse aqui na terça-feira que nós fizemos o ato profético aqui, simbolizava que para trazer a presença de Deus, precisamos trazer com responsabilidade. Mas também, irmãos, essa caixa aqui, ela não é leve. Haja dito os irmãos que carregaram. É levinha, Anderson. Chegou uma hora que, no outro dia o Anderson falou, agora eu estou sentindo. Mas imagine uma caixa como essa, cuja tampa é de ouro puro. Aqui é tinta color gin dourada, mas imagine uma caixa de madeira revestida de ouro. Não era uma caixa pesada.
E ainda, ela não era conduzida assim. Havia uma cobertura por cima, quando ela ia ser conduzida fora do tabernáculo. Aqui tornava ela mais pesada ainda. Isso mostrava o quê? Que a glória de Deus, irmãos, ela traz um peso. A glória de Deus é um peso. Não no sentido daquele peso de obrigação, mas é algo que quando vem pesado. Então, quando os homens carregavam aquilo, ela simbolizava o quê? Você precisa de responsabilidade para trazer a glória de Deus, mas a glória de Deus, ela tem um peso, ela tem um preço a ser pago. Quando nós, irmãos, estamos orando, Deus, vem com a tua glória, Deus, eu quero a tua glória, nós temos a sorte que Deus, Ele não leva em conta a nossa ignorância de palavras. Porque quando nós invocamos a glória de Deus, nós nada mais, nada menos estamos dizendo: Deus, nós queremos que o Senhor traga todo o teu peso, todo o teu caráter, tudo aquilo que o Senhor é na sua essência sobre nós. Agora, querido, nenhum de nós aqui é capaz de suportar o peso da glória de Deus. Haja vista que um dos grandes aspectos do caráter de Deus é santidade. Então, nesse ponto, a santidade de Deus, ela seria como um fogo, e o meu e o seu pecado seria como se nos transformasse em papel. Então, se Deus viesse mesmo, acabou Márcio, acabou Neilson, acabou Alicere, acabou o Libertador de Israel, derreteu cadeira, né? Então, quando a gente fala do peso da glória de Deus, é Deus vindo na sua essência, no seu caráter, e isso tem um peso, amém? Essa arca, irmão, simbolizava o quê? Que quando Israel estava na peregrinação carregando a arca, isso simbolizava que Israel era portador da presença de Deus, e aonde eles fossem, teriam que levar essa presença de Deus, para que essa presença de Deus se tornasse conhecida entre as nações que não conheciam a Deus. É a mesma incumbência da igreja hoje. A igreja tem a incumbência de levar a presença de Deus aonde quer que ela vá. Nós temos a incumbência de levar a presença de Deus para que a presença de Deus se faça conhecida. E isso precisa ser com responsabilidade, e isso tem um preço. Isso não vem de qualquer maneira. Amém? Outro aspecto aí, isso aí é só estou jogando só algumas coisas para você se inteirar com relação à peça. Essa arca, irmãos, ela era carregada, como eu já disse, por 2 varas que estão ali, fixadas em 4 argolas. Eu disse aqui das outras vezes que essas argolas, elas simbolizam os 4 evangelhos, porque são os 4 evangelhos que trazem a arca. A revelação de Jesus, a revelação de Deus entre os homens, ela é dada nos 4 evangelhos. E as 2 varas, elas simbolizam toda a palavra de Deus. Ou seja, as varas são um prolongamento das 4 argolas. Então, até na arca já era profetizado que a palavra de Deus ela ia conter 4 evangelhos que seriam responsáveis por manifestar ou carregar a glória de Deus. Amém? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu já disse que levar nos ombros simbolizava responsabilidade. Mas agora eu quero ler com você o versículo que vai ser base para essa mensagem, que está em Números, capítulo 10, versículo de número 33. Amém? Números, capítulo de número 10, versículo de número 33. Número 10, 36 diz assim: Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias,
E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Eu quero que você preste atenção, e se você não achar que é pecado, faça uma bolinha aí em torno dessa palavra diante. Eu não sei quantos irmãos aqui têm uma versão diferente. Alguém tem uma outra palavra que não seja diante? Todo mundo está diante? À frente. Então, o que aconteceu, irmãos? Eles estavam acampados, e quando eles precisavam sair em marcha, a arca era tomada e ela ia adiante do povo de Israel. O interessante é que essa palavra diante, ela é uma palavra hebraica que é Panaim. P-A-N-A-I-M. Panaim. Panaim é uma palavra que é a raiz da palavra Peniel. Você já ouviu falar da palavra Peniel? Que é aquele texto de Jacó, quando ele luta com o anjo, e ele chama aquele lugar de Peniel. Peniel, você sabe o que significa a palavra Peniel? Hã? Peniel. Vou ter que mandar todo mundo para o encontro. Vocês passaram pelo encontro? Quem daqui nunca foi? O que significa Peniel? Vocês chutaram, olha, se a seleção brasileira dependesse de vocês, está pego. Nunca mais ia ser campeão. Peniel significa a face de Deus. Jacó deu o nome naquele lugar porque ele diz: ali eu tenho visto Deus face a face. Agora, irmãos, isso quer dizer o quê? Para Israel, além da arca ser a presença de Deus e carregar o testemunho de Deus, para Israel a arca era um símbolo da face de Deus. Então esse texto pode ser traduzido que quando Israel levantava acampamento, a face de Deus ia adiante deles para lhes dar descanso. Então, para Israel, a arca tinha também entre os seus simbolismos ser a face de Deus. Então, quando Israel via a arca passando, para ele simbolizava o quê? A face de Deus está passando adiante de nós, para nos guiar, para nos encontrar um lugar de descanso. Mas eu também entendo o seguinte, irmãos, hoje mexendo ali, eu me lembrei de uma situação no exército, quando eu servi aqui o tiro de guerra, que tinha o dia em que o tenente passava revistando a tropa. Nesse dia, barba tinha que estar perfeita, feitinha, não podia estar aquela, sabe, os homens vão me entender, sabe aquelas barbas mal feitas, que fica aquelas... Tanto que às vezes o tenente vinha com um pouco de algodão e passava no rosto. Se ficasse os fiapinhos, já era, reprovado. Cabelo cortadinho, o nosso cinto tinha, a fivela era dourada, você tinha que passar caol naquilo ali, tinha que estar brilhando, coturno engraxado, brilhoso, que desse até para você se ver nele, exagero, né, assim, e farda engomada, já era, um fiapo na farda já era. Então, no dia de revista, irmão, você precisava estar impecável. E outra coisa, o tenente ele vinha passando de fileira em fileira na tropa e olhando olho no olho. Agora imagina, se você está com o seu cinto zoado e o cara chega olhando no seu olho, suas pernas tremem. E ele era um baixinho desse tamanhozinho assim.
e vinha, querido, olhando no olho. E ai de você se desviasse o olho, tinha que olhar olho no olho também. Às vezes você estava ali quase virando o olho, mas... E ele passava. E se você não tivesse de acordo, só ia mandando sair de forma. Sai. E esses que saíam eram reprovados, depois vinha o castigo. Então, dia de revista, e às vezes ele não avisava, por quê? Porque aí isso forçava você a ir todo dia impecável. Os relaxados só deixava para se arrumar no dia da revista. Aí tinha os truques. Todo bom ser humano, ele cria regras para escapar. Então os caras andavam com um pedacinho de bombril no bolso. Se fosse dia de revista, sutilmente ele puxava aquele pedacinho de bombril e passava na fivela do cinto, né? Às vezes andava com um pedacinho de pano, ou o velho truque de engraxar o sapato na calça. Pelo menos para tentar dar um truque. Mas bota, querido, os coturnos, né, que chamavam, alguns coturnos, eles eram parte tecido e parte couro, mas alguns eram todo couro, e os que eram todo couro não dava para você ficar engraxando. E olha só o cúmulo do relaxo e o cúmulo da esperteza. Alguns andavam com presto-barba no bolso e faziam a barba a seco. No ônibus. Alguns faziam na fila. Está lá em forma e está o cara lá, e o tenente lá na frente e daqui. Agora, quem é homem sabe que fazer a barba a seco, cara. E também não adiantava. Por quê? Porque algumas peles, igual a minha, se eu for fazer a seco, querido, escorre sangue de me banhar. Então não adiantava. O cara estava com o rosto tudo, e os que é muito branco, tudo irritado, acabou. Já era. Fora de forma. Então, irmãos, eu acredito que quando Israel via essa peça sendo levantada e passando adiante, ou diante deles, para eles representava como se Deus estivesse com a sua face passando em revista. Eu te pergunto uma coisa: se você tivesse saído da sua casa hoje, sabendo que ao chegar aqui, Deus viria passar em revista, para ver como está a sua vida, qual seria o seu sentimento? Medo, né? Mas eu te garanto que você ia vir no meio do caminho assim: meu Deus, será que tem alguma coisa? Será que eu não esqueci de nada? Ô meu Pai, revela para mim, Senhor. E se você sentasse aí, eu falasse: ó irmão, se prepara, porque Deus está chegando, e você visse daqui a pouco Deus começar aquele fogo passando um por um e te olhando no olho. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que Jesus tem os olhos como chama de fogo. Sabe por quê? Porque o fogo fala de prescrutar o nosso interior. Quando você olha no olho de uma pessoa, é possível você enxergar a alma dela, num certo sentido. Não é nada místico aqui não, irmãos, por favor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o tenente nos explicou porque ele passava olhando no olho. Ele falou assim: é possível você saber, e ele disse: se você for pego pelo seu inimigo, ele vai te olhar no olho, e se ele olhar no seu olho e ver que você está com medo, já era. Você já pensou, eu não sei se você teve a felicidade, entre aspas, de pegar um endemoniado. Mas às vezes que eu já peguei um endemoniado, o diabo olha no olho, ainda de nariz empinado. Porque olhar no olho, queridos, é uma forma também de intimidar. E o olho, você sabe quando a pessoa está com medo, está meio inseguro. Então no exército a gente era sempre trabalhado aqui, quando alguém fosse olhar no olho, você também olhasse no olho e transmitisse segurança. Para alguns é mais fácil. Deus me deu o dom da cara de paisagem, diz alguns. A pessoa fala comigo e eu estou assim, não transmito emoção nenhuma com o rosto. Tem uma irmã lá de São Paulo que ela falou: Márcio, me ensina isso, como que é? Eu falo com você às vezes, você não transmite nada.
Ela falou, eu não sei se você está me reprovando, se você está acreditando nas coisas que eu estou... Ela esboça alguma coisa. E eu, mas é o meu natural. Né? A Neide às vezes fala, Márcio, o que você acha? Eu estou normal. Então, para mim fica mais fácil. Né? Mas, irmãos, quando Israel via a arca, para eles era a face de Deus. Num aspecto, eles olhavam e diziam, Deus está passando em revista na nossa nação. Por outro lado, eles sabiam que a arca indo adiante deles, era a face de Deus indo para buscar descanso. Por outro lado, eles sabiam também o seguinte, que quando os inimigos se armassem contra eles, a primeira coisa que eles iam ver era a face de Deus. Eu tive uma experiência muito interessante com esse negócio de endemoniado. O cara estava possessinho, virado no Satanás. E a gente ali orando, aí daqui a pouco o capeta virou e falou assim, se esse cara que está atrás de você sair, eu quebro você. Aí eu olhei para trás, né? Como todo bom crente, Tomé, você vai pagar para ver. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Aí eu falei, ué, o que ele está vendo aí? Caiu a ficha. Falei, então você está vendo alguém atrás de mim? Quem é que ele estava vendo atrás? Algum ser que ele sabia que não tinha mais autoridade. Então, para Israel, irmãos, quando a face de Deus ia adiante, eles sabiam o seguinte, quando os inimigos vissem a arca, e Samuel mostra isso, que os filisteus, quando ficaram sabendo que eles foram buscar a arca, os filisteus falaram, agora já era. Porque até os inimigos reconheciam ou acreditavam que essa peça, ela carregava o poder de Deus. Para Israel era a face. Agora imagine, irmãos, eu até na outra mensagem que eu gravei sobre a arca, eu disse, imagine quantas vezes o diabo já foi bater na sua porta e você nem atendeu, porque você nem ficou sabendo. Porque quando ele bateu lá para entrar, Deus foi e abriu primeiro. Aí ele, opa, errei de casa, saiu fora. E você nem ficou sabendo. Agora, irmãos, quantas vezes o inimigo vem com grande fúria contra nós, mas ao chegar, ele se depara com a face de Deus, e aí ele tem que bater em retirada, irmãos. Porque hoje nós temos, a igreja, ela carrega a face de Deus em Cristo. Eu e você temos a face de Deus em Cristo. Então, antes que o inimigo veja a minha e a sua face, o que ele vê é a face de Deus, por isso ele tem que bater em retirada. Por isso, irmãos, os nossos inimigos caem por terra. Por isso, você que está com a vida diante da presença de Deus, não precisa temer os inimigos, porque a face de Deus vai adiante de você. Agora, o interessante que diz o texto, que a face de Deus ia diante deles para dar para eles descanso. Por quê, irmãos? Porque quando eles estavam carregando a arca, em cima havia nuvem da presença de Deus, de dia, e a coluna de fogo à noite. E aonde esses elementos paravam, eles sabiam, agora chegou a hora de estabelecer acampamento, chegou a hora de descansar. Então os levitas que estavam conduzindo a arca, eles estavam ligados na nuvem ou na coluna de fogo. Parou, desce a arca, assenta ela. Isso é um sinal, esse é o lugar de descanso. Agora, irmãos, eles estavam no meio do deserto. Algumas vezes, Deus estabelecia o acampamento em lugar que deveria ter algum oásis. Aí tem piscina, tem sombra, tem lugar para dar água para bicho. Alguns lugares, só areia. Mas aquele lugar era o lugar de descanso de Deus para eles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita, você crê que a face de Deus vai adiante de você? Você acredita que Deus sempre vai adiante de você? Então você acredita que ainda que o lugar que Deus chegue e fala assim, fica aqui,
por mais areoso, pedregoso e espinhoso que seja, ainda assim é o lugar de descanso de Deus para a sua alma? Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Você acredita que Deus vai adiante de você para encontrar lugar, para te dar descanso? Quantos de vocês acreditam nisso? Agora, você acredita que muitas vezes Deus vai chegar e vai te colocar num lugar cheio de areia, pedregoso e espinhoso, e vai te dizer: este é o lugar que eu tenho para você descansar? Você tem certeza que você acredita? Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está falando comigo. Porque na realidade nós não acreditamos, irmãos. Nós só acreditamos que é descanso de Deus se for um oásis, com um lago com aguinha fresca, coqueirinho para mim comer um coco, umas moitinhas, uns lugarzinhos para me pôr meus bichinhos para descansar. Ai, que água limpinha, você lava o rosto. Nós achamos que esse é lugar de descanso, e é. Mas a maior parte do deserto não é de oásis. A maior parte do deserto é de areia e de pedra. O importante, irmãos, não é o lugar que você está. O importante é que aquele é o lugar que Deus escolheu para te dar descanso. Vocês estão entendendo? Vou repetir. O importante não é o lugar. O importante é que aquele é o lugar que Deus estabeleceu para te dar descanso. Israel sabia, é aqui? Amém. Mas muitas vezes eles não entendiam, irmãos. Eles não entendiam que o maná era para dar descanso. Eles não entendiam que as codornas eram para dar descanso. Eles não entendiam que a areia, o lugar que Deus estava colocando eles, era para dar descanso. Agora, irmãos, como eu e você vamos poder descansar? Nós precisamos entender uma coisa. Fala para o seu irmão: você precisa entender uma coisa. O que você precisa entender, irmãos? O que eu e você precisamos entender? Quando na cultura hebraica se fala de face, se fala de caráter. Para nós, falar Deus, eu quero ver sua face, para a gente soa assim: ele está falando de ver face? Então um dia eu vou estar na minha cama e vai começar a tremer tudo, e eu vou ouvir uma voz, oh, e eu vou abrir meu olho, e aí eu vou ver na parede surgindo um redemoinho de fogo, raios, coisa que nem o Spielberg consegue criar. E aí eu vou ver dentro desse redemoinho um rosto de fogo saindo, com os olhos com fogo, com uma boca que quando abre sai raios, e ele vai falar comigo e eu vou cair como morto no chão e vou ficar lá tremendo. E aí no outro dia eu vou testemunhar na igreja: irmãos, ontem eu estava no meu quarto e por volta das 2 da manhã Deus mostrou a face dele para mim. E todo mundo, aleluia, glória a Deus. E aí depois vem aquilo: como que era? Irmão, era um olho desse tamanho, saía fogo assim igual uma fornalha. Aí ele abriu a boca para falar meu nome, saiu um raio. Se você for lá no meu quarto, tem até um chamuscado atrás de mim assim. Quase me matou o raio, cara. Eu estou até com medo de dormir. Não é assim que você pensa quando a gente fala em ver a face de Deus? Pode confessar, irmãos. Não é assim? Mas, irmãos, para eles, ver a face era conhecer a essência,
Quando Moisés pediu, Deus, eu quero que o Senhor revele a tua glória para mim. Deus falou assim: homem algum viu a minha face e permaneceu vivo. Então, para Deus, a face e a glória é as mesmas coisas. Mas o que Moisés queria é: Deus, eu quero te conhecer na tua essência. Porque para eles, ver a face era saber o caráter. Quem olhava alguém olho no olho ia poder conhecer o caráter da pessoa. Então, irmãos, quando Israel olhava para a arca e a arca ia diante deles, eles viam como se fosse a face de Deus, mas não era simplesmente um rosto. Eles sabiam que ali estava todo o caráter de Deus. Agora, irmãos, por que Moisés pediu para conhecer o caráter e a essência de Deus? Diz lá em Êxodo, depois você procura, eu não vou te dar a referência que é para você ler Bíblia, que você não acertou Peniel. Estou com vontade de dar um castigo, mas eu vou usar de misericórdia. Quando Moisés pediu para ver a face, para conhecer o caráter, Moisés mesmo disse: Deus, para que eu possa continuar achando graça diante dos teus olhos, ou seja, para que eu possa fazer tudo aquilo que esteja de acordo com o teu caráter, para que eu não possa errar. Sabe, irmãos, porque a gente não acredita que mesmo os lugares com pedra, areia e espinho são lugares de descanso de Deus para nós, porque na verdade nós não conhecemos o caráter de Deus. Para nós, Deus é só um ser humano melhorado. Hã? Não, pastor, não, eu não. Irmãos, a gente sempre está contemplando a Deus, mas a gente contempla a Deus com algum ser humano melhorado. Ah, não, Deus não mente. Mas no fundo, a gente acha que às vezes Deus está de brincadeira. Irmãos, imagina, Israel está marchando rumo à promessa. A nuvem parou. Espera aí, Deus, só tem areia aqui. Minhas crianças estão com sede, os barrigudinhos, a barriga do menino está cheia de verme aqui, porque faz muito tempo que não bebe uma água. Deus, não tem nada aqui. Mas esse é o lugar de descanso, porque Deus falou que o lugar que ele parasse era o lugar que ele daria descanso a Israel. Agora, irmãos, por que Israel tribulava? Porque Israel duvidava em todo o tempo do caráter de Deus, tanto que eles disseram assim: poxa, se Deus queria nos matar, por que ele não largou a gente lá no Egito? Eles sempre estavam achando assim: Deus tirou a gente de lá para matar em algum lugar do deserto. Na verdade, Moisés, esse Deus aí, que você diz aí que apareceu para você e nos tirou, ele está de brincadeira com a gente. Agora, irmãos, por que Moisés continuava inabalável? Porque Moisés conhecia o caráter de Deus. Então ele não se abalava. É para parar aqui? Vou armar minha tendinha para buscar Deus ali. Não importa as circunstâncias. Tanto é que Moisés conhecia o caráter de Deus, que para mim é um dos textos maravilhosos da Bíblia, é quando Deus fala que vai matar todo Israel e vai fazer de Moisés uma nação. Moisés fala assim: Deus, se o Senhor fazer isso, tira o meu nome do livro da vida. Porque o que as outras nações vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou o povo para matar aí. Ou seja, as nações vão colocar em xeque o teu caráter. Agora, por que Moisés orou isso? Não é porque Moisés duvidava do caráter de Deus, irmãos, é porque Moisés conhecia. Quer um outro que conhecia o caráter de Deus? Jonas. Lê depois o livro de Jonas. Tem uma frase maravilhosa. Jonas está tribulado porque Deus não matou os ninivitas. E aí Jonas está conversando com Deus. E sabe o que Jonas fala para Deus? Sabe, Deus, por que eu fugi e não queria lá em Nínive pregar? Porque eu sabia
que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sabia que aquele povo ia se arrepender e o Senhor ia perdoar eles. Ou seja, eu conheci o teu caráter, por isso que eu não queria ir. Eu sei, Deus, que o Senhor perdoa mesmo. Gente, os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles conheciam o caráter de Deus. Então, ainda que as situações fossem adversas, eles conseguiam olhar segundo a ótica de Deus, falando: Deus tem um propósito nisso. Ainda que eu olhe ao meu redor, é areia, pedra, espinho, se Deus mandou e disse que aqui vai ser o meu lugar de descanso, alguma coisa Ele vai fazer. Então eles conseguiam continuar mantendo a comunhão com Deus. Agora nós, irmãos, a nossa visão de Deus ela é muito pequena. A minha e a tua visão de Deus ela é muito pequena. Por isso eu disse que nós sempre estamos vendo Deus como um ser humano melhorado e que de vez em quando dá umas escorregadas. Então os nossos questionamentos, irmãos, as nossas tribulações, elas sempre partem do suposto que nós não conhecemos o caráter de Deus. Então a gente acha que Deus é como as pessoas que a gente conhece, que promete e não cumpre, que fala que vai fazer e não faz, que sempre está querendo que seja... Já teve aquela pessoa que fez algo para você com segundas intenções? Que você olhou e falou: fulano está muito bonzinho, cara. Aí tem. E depois a pessoa vem e mostra as garrinhas e fala: sabia. A gente acha que Deus às vezes é assim. Deus está muito bonzinho comigo. Vai pedir alguma, quer ver? Aí daqui a pouco, Deus, eu sabia. Estava bom demais para ser verdade. Irmãos, a gente reage assim. Mas Deus não é homem. Ele mesmo disse: eu não sou homem. Ou seja, eu não tenho o caráter que vocês têm, porque eu sou Deus. O caráter de Deus, queridos, é muito mais elevado do que nós imaginamos. Agora, como nós vamos poder achar descanso se nós conhecermos a face e o caráter de Deus? Irmãos, eu fico com medo de pregar essas mensagens, porque eu estou achando que eu faço parte do Talibã espiritual, que chega detonando tudo. Irmãos, não sei se eu toco no assunto, é complicado, cara. Irmãos, a igreja do século 21 não conhece o caráter de Deus. Conhece. Então a gente está perdido, correndo para tudo quanto é lado. Para alguns Deus é um Papai Noel, que tem que dar. Para outros Deus é alguém que está lá no céu, o seguinte: ninguém vai pegar bênção nenhuma, tudo é meu. E a gente está aqui 40 semanas para arrancar alguma coisa de Deus. Vai, irmão, determina, vai ter que dar a Deus. E Deus está lá: não, Gabriel, me ajuda, Miguel, pega a sua espada, não deixa eles entrar aqui não. E nós estamos aqui na terra 40 semanas, 90 semanas, aí chega alguém: aí, irmão, consegui, arranquei um carro, aí eu também vou conseguir. Deus, o senhor tem que fazer, está escrito aqui, e pá, quebra o pau com Deus. Alguns acham que Deus é comprável. Então alguns chegam com propina no culto. Eles não levam o dízimo e a oferta, eles levam propina. Propina gospel, né? Vou dar 1.000 e vou quebrantar o coração dele. Que ele vai ver o chequinho aqui. Não, esquenta não, depois ajeito o lado para você. Deus não é assim não, irmãos. Uma vez eu disse, um irmão tribulou comigo: não há nada que a gente faça que mude o amor de Deus por nós. Você pode pegar todo o seu dinheiro e jogar ali. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito como Ele te amava quando você era aquele lixo lá.
que vivia no pecado. O amor de Deus não muda. Agora, por que a gente faz essas coisas? Por gratidão, por resposta ao amor. Mas, irmãos, se engana quem acha que vai poder comprar a Deus alguma coisa. Se engana, irmãos. Jejum não compra a Deus. Esses 43 dias que nós estamos orando aqui não compra a Deus. Deus, eu fiz os 43 dias e cadê? Você está fazendo para comprar a Deus? Não vai conseguir. Subida no monte não compra a Deus. Mas eu subi com o profeta às 8 semanas, depois fui sozinho e... Só tem um sacrifício agradável a Deus. Esse foi feito pelo filho dele há 2000 anos atrás. Não estou dizendo que não é para você orar, porque aí também, tá vendo? Não vou vir mais orar. Por que eu estou vindo? Na verdade, irmãos, esses 43 dias não é para você receber bênção, não. E olha que Deus nos disse: pode pedir, põe as suas necessidades e as suas vontades. Mas sabe qual é a jogada de Deus? É que no final dos 43 dias, eu e você estejamos conhecendo melhor o caráter de Deus. Por quê? Porque vai ter muita coisa que você vai pedir e no final Deus vai falar assim: não vou dar. E aí você vai olhar e vai falar: é verdade, Deus, não dá mesmo não. Se o Senhor desse, outras coisas que você nem pediu, Deus vai dar. Você fala: Deus, mas eu nem pedi isso. Por quê? Ele vai estar revelando o caráter dele. É isso, irmão. Os 43 dias não estamos comprando a Deus. Estamos subindo um monte, também não estamos comprando a Deus. O monte é mais uma parte para você conhecer o caráter de Deus. A vida cristã, irmãos, eu já preguei aqui. Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam como único Deus e a Jesus a quem enviaste. A vida cristã é para se conhecer a Deus. Não importa, irmão, quanto você tem sido ou vai ser abençoado, se não está revelando o caráter de Deus para você, não adianta. Não adianta, irmãos. E tem muita gente que tem dado supostas testemunhos dizendo que é bênção de Deus e não é, não. Não é. Porque não revelam o caráter de Deus, ou pior, deturpam o caráter de Deus. Mas vamos seguindo aqui a gente. Então, irmãos, o que Deus espera de mim e de você? Que nós conheçamos o seu caráter. E quanto mais você conhecer o caráter de Deus, mais a sua vida cristã vai estar alicerçada. Tem um texto do Salmo 103, também não vou dar o versículo porque eu estou bicudo com vocês erraram o Peniel. Se vocês quiserem, vocês vão ter que procurar. Que diz assim: Moisés conheceu os caminhos de Deus, mas Israel conheceu as obras. Eu interpreto no nosso contexto, se eu fosse lançar uma Bíblia versão do Márcio, eu ia colocar esse versículo assim: alguns crentes conheceram o caráter de Deus, mas outros ficaram só dando testemunho de bênção na igreja. Conheceram só as obras. Sabe o que é só conhecer as obras? Vocês estão vendo esse salão aqui? Quantos de vocês participaram desde do cavar dos alicerces aqui? Quantos de vocês chegaram com o negócio já pronto? Usando isso como exemplo, os que chegaram com o negócio só pronto só conheceram as obras. Mas os que pegaram do começo, eles viram a face do engenheiro. Eles conheceram as pessoas envolvidas.
Então, irmãos, conhecer só a obra quer dizer o seguinte: eu só conhecer só os feitos, eu só conheço a porta de emprego que Deus abriu, eu só conheço o milagre que Deus fez me curando, eu só conheço as coisas que Deus fez. Mas Moisés era diferente. Moisés conhecia o caráter, Moisés conhecia a Deus. Irmãos, eu arrisco dizer, 90% da crentolândia do século 21 vai para o céu, maravilhosamente, bonitinho, vai chegar lá de terninho branco, as irmãs vai chegar aí com, como eu posso dizer aí, com um vestidinho social, né? Negocinho chique, feito lá pelo ateliê celestial, sapatinho branco, que negocinho, tem uma afro branca na cabeça, vão chegar maravilhosa no céu, os irmãos aí de sapato branco, aquele negócio todo, não é sessão de descarrego, né? Nem final de ano, não vou falar que não, que está gravando, vão chegar até com a mão torta, depois eu corto isso aí. Mas irmãos, vão chegar só tendo conhecido as obras. 5% vai chegar tendo conhecido a face de Deus. 95% vai chegar até perdido. Cara, que lugar é esse? Você está no céu? Rapaz, eu nem esperava que eu ia estar aqui. Outros vão chegar como se... Mas você não está surpreso? Estou não. Por quê? Quando eu estava lá embaixo, eu vivia aqui em cima. Esse lugar para mim é familiar. Para eles não vai ter mistério. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Deus quer, irmãos, é que nós não passemos pela terra só conhecendo as obras de Deus. Isso é muito pobre, isso é muito miserável. O que Deus quer é que nós passemos a nossa existência aqui na terra e no final a gente possa ter conhecido a face de Deus, o caráter de Deus. Ter gastado uma vida toda podendo ter experimentado Deus de uma forma poderosa. Um desses dias, irmãos, no finalzinho do período de oração, a arca ainda estava ali em cima, e eu, sentindo uma presença de Deus, a maioria já tinha ido embora, fui ali, deitei ali em cima, comecei a falar com Deus. Irmãos, isso aqui foi tomado por um silêncio, sabe, um silêncio, acho que dava para ouvir as formiguinhas conversando ali fora, tão silencioso. E eu fiquei quieto, calei a boca, falei, não vou orar nada, Deus, eu vou experimentar o silêncio do Senhor, porque Deus fala até no silêncio, sabe, irmãos? Fiquei quieto, uns 10 minutos, calado. E sabe o que é mais interessante? Deus também não falou nada. Eu quieto e Ele quieto. Mas sabia que foi uma experiência poderosa? Eu saí daqui, irmãos, falando, cara, é isso que é estar no Santo dos Santos. Deus quieto e você quieto também. Só usufruindo da presença. Sabe, só aquele negócio de estar junto. Eu sei que é um exemplo muito pobre, né? Mas é o casal. Está ali, não estão falando nada, que é difícil para as mulheres. Já estão uma brincadeira. Perdão, mulheres, vocês são amadas. Mas aquele negócio de estar junto, ninguém fala nada, mas a presença. O interessante é que eu peguei, ficou tão bom aquilo que eu cheguei em casa, mandei por e-mail para alguns irmãos. E aí eu recebi um e-mail de uma irmã, e ela falava assim, Márcia, é interessante isso que você está me contando, porque ela falou assim, esses dias atrás eu li um artigo daquela mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Quantos de vocês já ouviram falar? Uma mulherzinha bem pequenininha que morreu, que fazia obras.
ela falando assim, que um dia os repórteres perguntaram para ela o seguinte, nos seus momentos de oração, o que você faz? Ela falou, eu fico quieto só ouvindo Deus falar. Aí eles, E o que Deus fala para você? Ele não fala nada. Sabe o que ela estava dizendo? Eu entro na presença de Deus e a gente fica só se curtindo, sem ninguém falar nada. Eu não falo nada com Deus, Deus não fala nada comigo, mas a gente fica ali naquele momento de presença. Eu estou na presença dele e ele está na minha presença. Eu li aquilo, eu falei, cara, agora interessante, irmãos, a mulher já morreu, e eu experimentei a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, é uma experiência que Deus quer que todos experimentem. Agora, irmãos, o cristianismo do século 21 não é ensinado a ficar quieto diante de Deus, nós somos ensinados a meter a boca mesmo. Você liga a televisão, não, porque você tem que clamar, você tem que pedir, porque Deus tem que dar, porque Deus tem que fazer. Quando foi que você ouviu uma mensagem na televisão pegando e falando, você está atribulado? Vai para a presença de Deus e cala a boca. E se Deus não falar nada com você, glória a Deus, o importante é você estar na presença dele. Você não ouve essas coisas, irmão, nós somos sempre ensinados a chegar com a nossa listinha. Agora, irmãos, quem daqui é pai? Mãe? Você gostaria que o seu filho só chegasse para você para pedir? Ô pai, eu quero aquilo. Ô mãe, me dá isso. Ô mãe, eu vi aquele negócio lá, eu também estou querendo. Nunca demonstra que você é importante para ele. Sempre está pedindo. Nunca chega e fala, ô pai, posso sentar aqui com você? Ficar aqui um pouco? O que o senhor está fazendo? Mas só chega para pedir. Ô mãe, deixa eu ficar aqui um pouquinho perto de você. Mas só chega para pedir. Agora é interessante, irmãos, que as coisas que mais falam no nosso coração é quando o filho espontaneamente faz uma manifestação de carinho, sem você pedir e sem interesse da parte dele. Hoje, quando eu estava meditando nisso, eu lembrei do horário que eu fui buscar a Melissa na escola. Quando eu abri a porta do carro, ela entrou, ela pegou e me deu um abraço. Eu não pedi, ela também não chegou e falou, pai, estou dando um abraço aqui porque é o seguinte, vamos comer batata no shopping. O negócio dela é a batata no shopping. Não foi isso, me deu um abraço, falei, filha, sentou na cadeirinha. Agora, irmãos, eu vejo que Deus quer esse tipo de relacionamento com a gente, que a gente entre na presença e desfrute da presença com Ele, irmãos. Porque Deus, sendo o Pai, Ele vai abrir, o tesouro dele é nosso. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso, eu sou um dos caras mais aversos a esse negócio de campanha, com o propósito de arrancar algo de Deus. Porque para mim isso mostra que Deus não é pai. Isso mostra que Deus é um dono de shopping center, que está lá com alguma coisa, a gente tem que ficar lá clamando, porque se não clamar o negócio não vem. Não estou dizendo que não tem que orar, não estou dizendo que não tem que buscar, não estou dizendo que nós não devemos colocar as nossas necessidades diante de Deus, mas Jesus disse assim, quando vocês orarem, comece a oração dizendo o seguinte, Pai, e eu já ministrei aqui, isso mostra o seguinte, toda oração parte do pressuposto que Deus é Pai. Então você já parte do pressuposto que o coração de Deus está disposto a te dar tudo o que for bênção para a sua vida. E o que não for bênção, Ele não vai dar mesmo. Acabou. Pode espernear, pode ficar bicudo, pode chorar, reclamar, sair daqui, ir para outro lugar. Tem. Agora, irmãos, quando você consegue conceber esse nível de relacionamento para conhecer o caráter de Deus, o seu cristianismo muda. Só que eu vou dizer uma coisa para você, sabe quem vai incomodar? Não é os do mundo, vai incomodar os crentes, porque eles vão achar que você quer ser mais crente do que todo mundo.
Vão achar que você está fora de moda. Falar de presença de Deus, irmãos, de estar diante de Deus só para ouvir, ou às vezes não ouvir nada, para esse cristianismo do século 21, não dá ibope. Eu já disse aqui, irmão, você acha que se nós tivéssemos um programa de televisão, você acha que a gente ia durar muito tempo lá? Sem vender nada. Sem fazer campanha. Ainda meter no couro, no cristianismo que estão se pregando por aí? Era perigoso no meio da mensagem cair a rede lá e aparecer lá, programa provisoriamente fora do ar. Censurado. Agora, sabe quem ia vir para cima? Não ia ser os do mundo, não. Ia ser os crentes. Pô, tem um programa aí que o cara está pregando que tem que ter intimidade com Deus. Um programa aí que o cara falou que nós não vemos nada, não passa nem conta de número. O risco de você falar algumas coisas é você ofender quem está sincero, né? E eu não quero ofender quem está sincero, mas muita coisa, irmãos, nós não estamos revelando o caráter de Deus para o mundo. Quando a arca ela ia à frente do povo de Israel, porque as nações tinham que olhar e falar: aquela nação, Deus habita no meio deles. Quando Israel chegou para invadir Jericó, as palavras da prostituta Raabe: eu sei que Deus é com vocês, e nós temos ouvido o que Deus tem feito às nações que têm se levantado contra vocês, e nós estamos com medo. Irmão, o mundo hoje olha para os programas evangélicos que tem na televisão e tira barato, tira sarro. Isso aí é Deus? Eu falei para a Neide, porque no domingo eu liguei a televisão e ela viu uma cantora no programa aí acho que está Eliana, sei lá, é tantos programinhos. E a Eliana: ai que lindo, ai está dando um negócio aqui no meu coração. Eu falei: o problema é esse. O evangelho, o mundo está amigo do evangelho. Hoje dá ibope levar os cantores gospel para o programa. Hoje o mundo está olhando para os crentes falando: gente, vocês são lindos demais. Quando a gente está perto de vocês, arrepiou. Estou até arrepiado. Que palavra linda. O problema é esse, irmãos. Agora, se você leva a face de Deus, você vai ser chamado para um programa e nunca mais ninguém vai querer você lá, porque você vai causar incômodo, porque alguém vai olhar para você e vai ver diferença. Eu ouvi uma mensagem de um homem de Deus chamado Christian Shen, um chinês. As mensagens do cara, o cara é Bíblia, o cara é profundo na Bíblia. É um dos poucos assim que eu vejo que o cara é Bíblia mesmo, o cara é fera. Chamaram ele para um programa de televisão uma vez que ele veio, acho que em Minas. Ele recusou. Falou para o cara: eu vou orar. Você vai orar? Primeiro que para o cara: estou te chamando para um programa de televisão, você vai orar? O que Deus tem a ver com isso? Ele foi orar. Ele falou: Deus, eles não estão a fim de ouvir a tua evangelho. Eles querem ir lá para ficar especulando coisas e ridicularizar. Ligou para o cara, falou: obrigado, mas eu não vou. Mas por que você não vai? Não vou, porque vocês não estão a fim de ouvir a verdade, vocês estão a fim de especular coisas acerca de Deus, e Deus não é alguém para ser especulado. Acabou. Chamaram de novo? Nunca mais. Agora, irmãos, esses programinhas que ficam chamando crente para ficar debatendo com gay, o cara já chega lá, eles já dão uma pautinha para o cara e falam: você tem que falar isso, 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 não pode falar isso, isso, isso. Por quê? Porque senão vai afetar a audiência do programa. Alguém perguntou para mim: se você fosse chamado, você iria? Eu não iria. Para quê? Para ficar debatendo com um pastor gay que está convicto que ele está certo, para o povo ficar assistindo, ridicularizando, que aí o pastor é arcaico, para dar ponto para o diabo. Mas é a televisão, e daí?
Agora, se Deus falasse, vai, é outra coisa, porque aí eu ia falar, Deus, que a tua face vá adiante de mim. Aí era perigoso o apresentador cair até endemoniado. Porque, irmãos, a gente olha a televisão e acha que é um fora de contexto. Cara, eu ainda oro para que um dia tenha um programa de televisão que alguém chame um homem de Deus e caia até o apresentador. Corta, vai para o comercial e depois aparece apresentador de televisão passa mal na hora do programa. E a gente fica sabendo nos bastidores que caiu, foi com as mãos para trás mesmo. Então, irmãos, sabe. Ele sabe quem chama. Mas voltando para cá, irmãos, Deus quer revelar a sua face a nós. Mas eu falei que nós vamos ter que gastar mais tempo. Quando você lê Números, também não vou dar referência. Aí fala para mim, você vai ter que passar por cura, você ficou magoado. Fiquei magoado. Não vou nem subir no monte hoje. Em Números diz o seguinte: quando a arca ia ser transportada, ela teria que ser coberta com o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. O véu era jogado aqui, envolto, bonitinho. Se colocava peles de animais, de texugos em cima, tá? E depois, por último, vinha com um tecido azul em cima. Nós vimos aqui os materiais que eram usados, que eles eram uma referência de Cristo. Então eu não quero me ater a quando a arca era coberta, mas eu quero me ater quando a arca era descoberta. Se a arca era símbolo da face de Deus, e Deus está nos dizendo que nós precisamos conhecer a sua face, a única maneira de conhecermos a face de Deus é descortinando Jesus. A única forma de conhecermos a face de Deus, irmãos, é através de Jesus. À medida que você vai retirando, vai conhecendo mais de Jesus, vai descortinando Jesus, a face de Deus irá ser revelada a você. Ontem, na hora que nós estávamos aqui orando, chegou uma hora que estava tão forte a presença de Deus que eu falei, Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Fiquei ali quietinho no canto ali, uns irmãos quebrando tudo. Falei, meu Deus, os irmãos turbinaram mesmo. Pai, eu falei, Jesus, o Senhor está aqui. Não sei nem o que eu faço. Mas sabe, irmãos, quando Jesus está presente, Ele está presente, Ele quer nos revelar a face de Deus. Vamos encerrar, porque senão eu me empolgo e a gente nem sobe para o monte, lendo 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 6. Nós vamos gastar outras sextas falando sobre a face de Deus, que eu acho que é importante desmistificar algumas coisas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 6. Aleluia. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus ou da glória de Deus, que se reflete na face de Cristo. O que esse versículo está dizendo, irmãos? Que um dia eu e você estávamos nas trevas, e que no meio dessas trevas Deus resplandeceu a luz dele no nosso coração, para que nós pudéssemos irradiar, como o sol, como a luz, irradiar a glória de Deus que está na face de Cristo. Isso quer dizer o seguinte: quando Deus disse para Moisés, homem nenhum viu a minha face e permaneceu vivo,
Para nós hoje é uma outra realidade. Nós podemos ver a face de Deus, mas a face de Deus só pode ser vista em Cristo, em Jesus. Irmão, se eu e você queremos ver a face de Deus, conhecer o caráter de Deus, não adianta a gente ficar esperando que um dia o céu vai abrir e vai sair um rostão assim, e você vai dizer: eu vi a face de Deus. Se isso acontecer, irmão, glória a Deus, aleluia. Você vai ser um em 1 trilhão de pessoas. Mas se nós queremos conhecer a face de Deus, sabe o que nós temos que fazer? Mergulhar na palavra. Porque são a palavra que revela Cristo. E ao conhecermos a Cristo, teremos a revelação da face e do caráter de Deus. Sabe por que a gente tem pouco conhecimento do caráter de Deus? Porque a gente tem pouca Bíblia. E eu não estou dizendo de ler Bíblia para cumprir aquela leitura aquela leitura do ano que tem no começo da sua Bíblia. Eu estou falando daquele tipo de leitura que você para e um versículo como esse, você fala: meu Deus, que coisa poderosa, cara, olha isso aqui, eu nunca tinha visto. Aí você pode dizer: Deus, vi a tua face hoje. É aquele culto que você vem e o pastor traz uma mensagem e você: cara, Deus, eu nunca tinha visto isso. A face de Deus se revelou. Mas vamos ler mais um versículo. Hebreus, o livro que eu amo, meu Deus. Irmão, sabe qual é o meu sonho? Escrever um comentário de Hebreus. Eu já tenho até a capa, só falta escrever. Aí quando nós tiver programa eu vou vender. Nada contra vender. Vou explicar isso, porque está gravado, depois jogo na internet, aí vira um bolo isso aí. Não tem nada contra. Só acho que tudo demais chapa. Hebreus 1:3 diz assim, falando de Jesus: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou em uma versão diz assim, a expressa imagem do caráter de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse versículo diz o seguinte, que Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Quer conhecer o caráter de Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer quem Deus é? Olha para Jesus. Quer conhecer os caminhos de Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer a face de Deus? Olha para Jesus. É isso, irmãos, que esse versículo está dizendo. Por quê, irmãos? Porque a arca é a representação de Jesus. Por quê, irmãos? Eu posso tocar aqui e não cair morto. Porque isso é só uma caixa. Tem nada mais aqui. Aonde está agora, irmão? Essa realidade que a caixa queria simbolizar está em mim e você. Sabe o que o mundo precisa, irmãos? O mundo precisa de cristãos que expressem o caráter de Deus, a imagem de Deus, quem Deus é. Essa semana eu estava conversando com os irmãos que estão com uma pendência aí na justiça, e eles me disseram o seguinte: Márcio, se nós formos absolvidos, nós podemos processar essa pessoa por calúnia e difamação. Falei, é verdade. E o que você acha que a gente tem que fazer? Falei, eu acho que vocês devem perdoar. Vocês têm o direito, mas vocês devem abrir mão do direito, para mostrar para eles o caráter de Deus.
Você tem a faca e o queijo na mão para matar. Mas aí você fala, sabe por que eu não vou te matar? Eu estou com uma vontade tremenda, rasgar sua buchada de cima e embaixo. Mas sabe por que eu não vou fazer? Porque eu vou expressar para você quem Deus é. Eu falei para eles, vocês podem sair depois, já meter processo em cima do cara, pegar um dinheiro e fazer o cara passar tudo que vocês estão passando. Mas isso não vai revelar Deus para eles. Abre mão, perde o dinheiro que vocês já gastaram. Mas uma coisa é certa, vocês vão estar ganhando crédito lá em cima. E podem ganhar uma alma, podem ganhar uma vida. Porque um dia ele não vai poder olhar e dizer assim, aqueles crentes frajutos, ele vai ter que reconhecer, eles mostraram o que é o verdadeiro evangelho. O mundo precisa disso, irmãos. O mundo precisa que nós carreguemos a arca nas nossas vidas, com responsabilidade, com preço, revelando o caráter de Deus, revelando a face de Cristo. Sabe aquele negócio que você não fala nada? Vou contar aqui um testemunho para você estar orando. Você sabia, Otávio, que os nossos mecânicos vão vir aqui no culto? Pegaram o endereço da igreja e tudo? 2 rapazes lá de onde eu e o Otávio leva o carro para arrumar. Rapazinho, eu não falei nada, irmão. Não cheguei com papo de crente, não. Ele chegou em mim e falou, pastor, dá o endereço da sua igreja, porque eu e o Robertinho vamos lá na sua igreja fazer uma visita. Falei, amém, pega aqui o endereço. Falei, só que vocês têm que ir logo para não apagar essa chama. Não, pastor, nós vamos sim, porque nós estamos precisando. Agora é só orar para que isso se consolide. Mas sabe como que a gente está fazendo, irmão? Bom testemunho, pagando. Um dia eu levei uma coca, e outro dia o Otávio levou pastel para eles. Agora vocês acham que a gente fica lá, o Otávio lá tocando chifre, e pai, é o carro do apóstolo, se não arrumar direito, e aquele... Irmãos, nem de Jesus a gente fala lá. Só chega e fica conversando. Quando eu vou e o Otávio não está, eles falam, o pastor Otávio esteve aqui. Quando o Otávio vai e eu não vou, eles ficam, o apóstolo Márcio veio aqui. Quando um de nós some, sumiram. Outro dia eu até falei para eles, eu acho que vocês não estão arrumando meu carro direito só para mim ficar vindo aqui. E outro dia vieram em casa aí, irmãos, para mexer no carro, virou uma discussão lá, negócio de Bíblia, a Neide falou, meu Deus, estão gritando. E eu quieto. Não debati, não fiz nada. Eles que vão puxando os assuntos, irmão. Mas sabe, irmãos, o que eu entendo? Eu falei, Deus, eles precisam ver em nós a face de Cristo, ao ponto deles olhar e falar, cara, eu conheço uma pancada de crente, mas algo há de diferente neles. É isso, irmãos, que nós não precisemos nem falar, mas a arca está chegando. Sabe o que esse bairro precisa, irmãos? É que a nossa igreja aqui, nós, os crentões do Libertador de Israel, estejamos com a arca, não essa caixa, mas a espiritual, a presença de Deus, ao ponto das pessoas passarem aí e dizer, cara, eu não sei o que é, mas aí tem algo diferente, meu. Eu ouvi um testemunho de um vizinho aqui, irmãos, mudou porque estava atribulado, porque não estava conseguindo mais ouvir os louvores aqui da igreja. O cara não vinha para o culto, mas era fã dos louvores que tocava aqui. Você acredita? Ficava em casa, baixava lá o rádio lá, só para ouvir os louvores que era tocado aqui. E ficava tribulado quando ficava essa batucada na esquina, que ele falava, poxa, começou a batucada, agora não dá para me ouvir os louvores lá da igreja. Eu falei, cara, o cara está mais frequente nos cultos do que muitos crentes nossos, porque o cara não perde um, e até cantava ainda, irmão. Vocês estão entendendo? A arca é a face de Deus. Deus diz que vai passar com toda a sua bondade diante de nós. Isso quer dizer, Ele vai passar com a face dele diante de nós. Mas sabe o que Ele quer produzir? Quando Moisés teve um encontro com Deus, Moisés desceu do monte com o rosto resplandecente. Sabe o que isso quer dizer?
todo israelita via a face de Deus na face de Moisés. E Paulo lá em Coríntios diz que todos nós, com a face descoberta, refletimos a glória de Cristo. Esse é o Evangelho, irmão. As pessoas precisam ver a face de Cristo em nós. Só que para isso há um preço, há um peso. É muito mais fácil ficar assistindo os outros carregar a arca, falando, tá vendo? Foi ser levita. Agora quantos querem pegar aquela caixa e pôr nas costas e falar, eu quero? Sabe por quê, irmãos? Aquela caixa era tão bonita que qualquer um que estivesse carregando ela ficava em segundo plano. Quando a arca estava chegando, alguém queria saber quem é. Olha, quem está carregando é o apóstolo Márcio, profeta Otávio. A arca chegou, a face de Deus chegou, Deus está no nosso meio. Quem está carregando? Sei lá, mas que Deus está. Mas quem é aquele que está na frente? Eu nem sei, irmão. Vamos olhar para a arca. Deixa eu parar. Precisamos ir para o monte. Deus quer refletir a face dele em nós, irmãos. Porque quando a face dele é refletida, você some. Você desaparece. As pessoas olham e só veem Cristo. Sabe por que o mundo não se converte? Porque o mundo olha para a igreja e vê eu e você. O dia que o mundo vê Cristo na igreja, as pessoas vão se converter aos rodos. Mas enquanto elas estiverem vendo eu e você, não vai. Porque aí fala, eu vou lá, aquele crente pilantra, aquele pastor não sei o quê, aquele fulano não sei aonde, aquele irmão que não faz não sei o quê, aquele não sei o quê. Mas quando eles veem Cristo, aí é diferente. Eu vou para lá porque Cristo está lá. Eu vou lá porque Deus está lá. Sabe, irmãos, tem um monte de gente tendo sonhos com essa igreja esbarrufada de gente. Gente até pendurada no teto. Um monte de gente. Mas sabe como esses sonhos vão se realizar? Se Cristo começar a ser revelado no nosso meio. Das pessoas chegarem aqui e falar, cara, eu vi Cristo aqui. A face de Deus está aqui. Dos visitantes que vocês trouxerem, não vim porque é o apóstolo Márcio que traz umas pregação legalzinha, porque tem o profeta que toca um chifre, um berrante, porque eles têm umas peças lá, de vez em quando eles põem fogo ali, e não sei o quê, e tem data show, uma igreja bonita, piso de granito. As pessoas chegando e vendo a face de Cristo em nós. As pessoas chegando e vendo a face de Cristo. Vendo a face de Cristo na igreja. Cristo sendo revelado e as pessoas vindo. As pessoas chegando e elas vendo a face de Deus. E sendo transformadas pelo caráter de Deus. Irmãos. Parece utópico, né? Mas eu creio que isso ainda vai acontecer. Porque eu sei que Ele está fazendo algo no nosso meio, irmãos. Esses 43 dias não serão em vão. Se você der espaço para Deus, Deus vai refletir a glória dele na sua vida. Por isso, irmão, nesses 43 dias, alguns Deus vai moer mesmo, vai passar na peneira, vai ralar, vai doer. Você vai chegar por aqui assim, se arrastando, falando, cara, tá pesado, mas Deus, eu vou continuar, porque eu sei que a tua face será revelada. Deus, eu vou continuar pagando o preço. Sabe, irmãos, não é fácil estar aqui todos os dias. É levar a Melissa na escola, eu vou buscar, quando eu chego, só dá tempo de engolir um pão, já descer correndo para abrir a igreja, para os irmãos estar aqui. Agora, sabe, irmãos, eu podia delegar. Fulano, você abre tal dia, você vai abrir a igreja tal dia, mas eu sei que essa parte Deus quer de mim. Eu sei que essa parte da vara Deus quer que eu carrego.
Às vezes eu chego aqui e falo, vou só abrir, os irmãos vão ficar orando e eu vou embora para casa. Eu falo, não, Deus, não posso largar essa vara. 10 horas acaba, subo. Não tem problema. Eu sei que Deus quer isso de mim. Porque Ele quer revelar a face dEle. Alguns vão ter que pagar um preço terrível. Outros vão ser moídos, ralados, apertados. Mas a face de Cristo será revelada em nós. Quando você vê a face de Cristo sendo revelada em você, irmão, todo o sofrimento, tudo aquilo que você passou, você vai falar assim, cara, valeu a pena. Quando alguém chegar para você e falar, meu, eu vejo a face de Cristo em você, tem algo diferente em você, meu, eu quero isso que você tem. Oh, irmão, meu Deus, chega, estou turbinando aqui. Deus quer revelar a face dele, irmão.